Estamos na 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje vamos conversar a respeito, quem sabe lá, de uma nova profissão, de uma nova área de trabalho. É a função do podcaster e videocaster. Está aqui para conversar conosco o Charles Sola, que é engenheiro de computação pela FEI, diretor técnico da ON21 Produções. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Silvio. Prazer estar aqui com você, bater esse papo aí e tentar ajudar, né, a garotada aí que está buscando uma profissão a escolher. De repente o pessoal escolhe, né, essa linha aí, né, de trabalho. E este episódio tem uma diferença. Estamos no estúdio da ON21, né, que grava podcasters e videocasters. Então, vamos iniciar com uma situação inusitada ou até engraçada a respeito do podcast e do videocast. Você tem algum para contar? Ah, situação engraçada. Esse ramo, isso é o que não falta, viu, Silvio? Situações inusitadas e engraçadas. Eu me lembro aqui de pelo menos umas duas que me chamaram bastante atenção. Uma delas, a gente aqui no estúdio, a gente trabalha muito com cliente corporativo. E o cliente corporativo, ele não está acostumado a trabalhar de frente com as câmeras, né? Então, na maioria das vezes, isso é novidade para ele. Então, quando você coloca uma câmera na frente do cliente e pede para ele falar à vontade, mesmo que ele conheça muito bem o assunto, né, que ele seja especialista naquele assunto, a câmera intimida muito. Sem dúvida. E aí eu me lembro uma vez que nós tínhamos um cliente da área de medicina, era uma clínica médica, e a gente gravava com os médicos, né, que o objetivo era fazer vídeos curtos para chegar no público onde a clínica estava localizada, um bairro mais periférico de São Paulo. E o objetivo era que, né, o vídeo fosse mais didático ali para falar de dores do dia a dia que a gente tem, né, para incentivar o pessoal a procurar ajuda, caso fosse necessário. E eu me lembro que uma das médicas que chegou até o estúdio para gravar o vídeo de 1 minuto, nós ficamos, aquele foi o nosso recorde, né, porque nós ficamos 1 hora para tirar 1 minuto de conteúdo dela, porque ela não conseguia falar, coitada, depois eu fiquei com pena dela, porque ela não conseguia falar 3 palavras sem parar e travar. Então, eu costumo dizer que o trabalho de produção de vídeo, né, o videocaster também, o podcaster, ele tem um quê também de psicologia ali, né, de deixar a pessoa à vontade, tentar tranquilizá-la, porque aquele é um ambiente totalmente novo para ela, né, a gente não tá lidando com uma atriz, com um ator. Então, essa foi uma situação um pouco dramática, mas hoje a gente dá risada disso, mas acabou sendo um pouco engraçada. Isso me lembra, já conto o segundo caso. Quando eu comecei com o Desafio Profissão, eu sou um pedagogo, orientador profissional, não sou comunicador, tenho problema de dicção, e se você pegar os programas de 2013, a primeira temporada, eu totalmente duro, tenso, tenho um papel na mão, uso um óculos de leitura, e aí, no 11ª temporada, a coisa já fica mais tranquila. Mais fluida, né? E o segundo... E o segundo ele é um pouco mais dramático, e eu sinceramente, claro, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, né, nenhum cliente, não seria ético, mas isso tem a ver até com uma doença que depois eu pesquisei, né, que é a dismorfia visual. Nós gravamos com essa cliente algumas peças de vídeo, né, promocionais. E quando e os vídeos, na minha opinião, na opinião do pessoal que participou da produção, os vídeos ficaram muito bons, assim, né? Tudo feito no estúdio, com a iluminação correta. A cliente, ela olhava para o vídeo e ela não se reconhecia de jeito nenhum, Silvio. Olha. E depois eu fui saber que isso era um tipo de disfunção mesmo, né? É um tipo de doença mesmo. E ela não se reconhecia de jeito nenhum. E uma vez eu tive uma conversa com ela,
eu falei, foi tudo feito com, né, câmera profissional, lente profissional, iluminação correta, né? Eu queria entender por que, né, essa resistência em utilizar o vídeo. E ela me disse, Charles, eu não me reconheço, essa não sou eu no vídeo, né? Eu não consigo me reconhecer. E aí ela sacou o celular, ele falou, esta sou eu. E ela me mostrou um vídeo feito pelo celular. E aí a situação fica engraçada por causa disso, né? Porque, para quem não sabe, né, hoje principalmente, fotos e vídeos que a gente faz com o celular, no final das contas, não somos nós. Aquilo é uma imagem totalmente manipulada já, que já tem muito de inteligência artificial em cima, né? Começou com a amenização de rugas e de expressões de idade, mas evoluiu para formato de rosto, inclusive. Né? Então essas aplicações dos celulares mais atuais, eles modificam totalmente o seu rosto. Então a parte engraçada dessa história era que a referência que ela tinha como imagem dela, na verdade não era a imagem dela, né? E a imagem que era dela, ela não reconhecia. Então tem também a questão da influência da tecnologia até para quem tem esse tipo de problema, né? Que agrava ainda mais, porque você o celular, a tecnologia está entregando alguma coisa para a pessoa que não tem a ver com a realidade, né? Então essas foram as duas situações inusitadas que envolvem aí. A gravação e as pessoas. Vídeo, então, vamos falar sobre o podcaster e o videocaster. O que é essa expressão? O que é esse trabalho? Vamos lá. Contando uma breve história, né? Mas o podcast, ele já nasceu já faz alguns anos, né? Mais de uma década aí. E o podcast, ele nasceu no formato de áudio. Né? Então ele era puramente áudio. Então as pessoas gravavam assuntos diversos em podcasts, desde assuntos técnicos, né, de interesse comum, até interesses específicos de um determinado nicho, passando por histórias, por exemplo. Existem ainda, né, podcasts de áudio que contam histórias, como se fossem audiolivros, mas o audiolivro é alguma coisa um pouco mais recente, mas que tinha alguém ali contando alguma coisa, né? Ou alguém interagindo com outras pessoas, mas em geral isso era áudio. Com o passar dos anos a popularização do vídeo, principalmente trazido por plataformas como o YouTube, por exemplo, né, que é muito forte nisso e hoje ainda é a principal plataforma de vídeo que a gente tem, com a qual a gente trabalha, os podcasts, eles passaram a ter vídeo também. Sim. Como aconteceu também com programas de TV que a gente estava conversando, com programas de rádio, que a gente estava conversando há pouco, né? Então, e aí surgiram os videocasts. Então o videocast, na verdade, ele nada mais é do que um podcast filmado. É claro que quando você filma, você também acaba se preocupando com o que está aparecendo. Como aqui, né? O que a gente tem aqui. A gente tem uma mesa, de certa forma que organizada como a gente previu. A gente tem uma imagem do tema que está sendo tratado, né? Então a gente cuida da iluminação, tudo certinho. Mas em geral, o videocast ele é uma evolução do podcast. É um podcast com imagem. O grande talvez problema ou característica do videocast é que popularmente ele também ficou conhecido como podcast. Por conta de grandes podcasts que são hoje muito famosos, muito acessados, eles carregam o nome podcast e não videocast. Então, quando a gente fala hoje de podcast ou podcaster, em geral, é a pessoa que produz ou que participa de um determinado canal de videocast, como que a gente está fazendo aqui. Então, eu já tenho algum tempo de estrada, quer dizer, eu já passei por fases. Começou como blogueiro. As pessoas queriam ser blogueiras, né? Que basicamente era texto, né? Aí apareceu o YouTube e aí eu tive jovens que queriam ser youtubers, né? E não sei se passou por outros, mas hoje temos uma palavra, influencers. E agora podcast. Essas coisas são diferentes ou é um modismo? Eu não diria, tem um pouco de modismo, Silvio, mas a grande questão é que a gente não sabe quando isso vai desaparecer. Tem muita gente que aposta dizendo isso é um modismo, isso vai desaparecer, mas a gente não tem muito
muito insumo para dizer se isso vai desaparecer ou não, se é uma questão de modismo ou não. Mas todas essas coisas que você citou, elas estão interligadas, né? Tudo isso está interligado. E isso só aconteceu graças à evolução da internet e à evolução do fornecimento de banda larga para as pessoas. Então, a gente estava falando de banda larga até antes de iniciar, mas eu me lembro ainda, eu comecei a mexer com computador ali 1994, né, que foi o meu primeiro ano de faculdade, e meu primeiro contato com o computador foi mais ou menos nesse ano, talvez um pouco antes. E a gente tinha uma conexão de escada com a internet, né, de alguns kilobits por segundo. Aquele barulhinho do modem conectando, né, no provedor. A gente sabe o que é isso, mas sim, hoje a molecada não tem ideia que seja isso. Quando eu brinco com meus orientandos, eu falo: você sabe que é um telefone fixo? Acho que tem lá em casa. Já usou? Nunca. Você sabe o que é da linha? Da linha ou da sinal? Não, né? Nas casas, eles acham que é um objeto de decoração. Decoração. É engraçado. Continua. E aí você vai explicar, né? Fala, não, o telefone fazia uma coisa que o seu smartphone faz, que é ligação. Aí ele fala, ah, tá, ligação. Ele nem usa, mas tem ligação. Porque é tudo WhatsApp hoje, mensagem e tal, né? Vídeo, né? Então, o que aconteceu com a evolução da tecnologia, e a gente é muito privilegiado, Silvio, porque a gente assistiu e está assistindo uma evolução exponencial de tecnologia que é ímpar na história da humanidade, né? O que a gente viu acontecer ali desde o final dos anos 80 até agora, né? Até agora no início aí nos anos 2020 aí, né? O que está acontecendo é muito rápido em termos de evolução. Então a gente vem lá do Charles mexendo no computador em 93, 94 com uma banda de alguns kilobits por segundo, né? Eu, quando comprei meu primeiro PC, depois do meu computadorzinho de 8 bits, que era quase um joguinho, né? Eu falei, agora nunca mais. Tem um disco rígido de infinito, 20, né? Vai caber tudo, né? Nunca mais vou ter que mexer com nada. Né? Meio ano depois já tinha descoberto que não era bem assim. E aí chegou o vídeo, né? Por que o vídeo chegou? Justamente por isso. Então, eu vou te dar um exemplo só. Quando eu acessei pela primeira vez a internet, que foi no laboratório da FEI, era muito lento. E eu lembro que para carregar uma página, eu não me lembro que página eu acessei, acho que foi a página do Palmeiras, né? Que eu sou palmeirense, não praticante, mas eu sou, né? Eu acessei a página do Palmeiras lá para ver uma página carregando. A página demorou acho que meia hora para carregar. Era só imagem e texto, porque tinha muita gente acessando, e era aquilo ali o contato que a gente tinha, né? Conforme a coisa foi evoluindo, os conteúdos também foram evoluindo. Então a gente saiu do texto para imagens em alta definição, imagens mais pesadas, serviços disponíveis com uma quantidade, um volume maior de informação, e a gente caiu no vídeo, né? O vídeo que na época tinha uma definição padrão, que a gente chama de Standard Definition, o SD, passou para HD, que chegou até as TVs, só que a internet ultrapassou a TV, né? Você se lembra quando a gente alugava filme na locadora, por exemplo, e os filmes em VHS, eles evoluíram na locadora para o máximo em Blu-ray. O Blu-ray era um Full HD, né? Era uma alta resolução, melhor do que a resolução padrão, mas era um Full HD. A internet foi além, né? Veio o Netflix, vieram as outras plataformas, Prime Video da Amazon, começaram a entregar conteúdo em 4K. 4K. Que era 4 vezes mais resolução do que o Full HD que a gente alugava ali na locadora. Então a internet, ela atropelou muito o negócio também, né? Ela trouxe essa coisa toda para a nuvem, que a gente chama, né? Que é a internet, e ela acabou sendo uma pá de cal ali em cima de muito modelo de negócio, da locadora, por exemplo. Né? Acabou. Só que isso abriu um leque de possibilidades pra gente, né? Que é uma coisa, assim, absurda, né? Que é a produção de vídeo. E aí, naturalmente, começaram a surgir os produtores de vídeo
de fundo, não falo de fundo de quintal, né? Mas ali, as ferramentas começaram a se popularizar também. Se uma empresa procurasse, por exemplo, uma empresa para fazer um comercial de TV nos anos 90, anos 80, ela pagaria uma fortuna para produzir. Sem dúvida. Mas uma fortuna, né? Porque as ferramentas eram muito... não eram acessíveis porque eram muito caras. Só grandes produtoras teriam acesso àquilo, né? Grandes emissoras, né? Quem tinha grana para pagar aquilo. Hoje, as ferramentas que nós utilizamos para produção de vídeos, elas são mais acessíveis. A gente tem hoje editores de vídeo, softwares, editores de vídeos, que são poderosíssimos e são gratuitos, inclusive. Né? Estou lembrando do Canva. O Canva. Tem um que a gente... O Canva, ele é usado bastante, né, pelo pessoal de design aí, que cria mídia digital, mas a gente tem um na área de profissional de criação, de edição de vídeo, montagem de vídeo, né, que é a fase de pós-produção, que é o DaVinci Resolve, por exemplo. O DaVinci Resolve é um software poderosíssimo, que é usado em cinema, para fazer edição de cinema, que a versão de entrada dele, que já é poderosíssima, é gratuita. Hoje o camarada ele pode chegar na internet, baixa e ele começa a usar, né? Então, bom, eu queria falar que eu comecei antes de você. Eu comecei com as BBS Mandic, onde a gente conversava com o outro, pedia dicas de computação, né? Antes de chegar à internet. Bom, qualquer um pode ser um podcaster, você acha? Qualquer um, né? Em geral, qualquer um, né? Mas em geral, eu acredito que para você ser um podcaster, ser um produtor de vídeo, trabalhar nesse ramo, ou montar uma produtora como essa daqui, por exemplo, como a 121, primeiro você precisa gostar de tecnologia e de novas tecnologias. E você precisa gostar de estar sempre atualizado, sempre por dentro do que acontece, né? Boa parte do conhecimento que a gente traz aqui na 121, e não sou só eu, mas o Lucas, o próprio Leandro, a gente busca em fontes, por exemplo, de vídeos também de fora do Brasil. Então, isso não é uma coisa estruturada como uma formação, mas é uma necessidade que é latente, ela existe e o profissional ele precisa assumir isso. O que eu estou dizendo, resumindo, não adianta você fazer um curso de produção audiovisual e falar, pronto, estou pronto e acabou aqui a minha função. Se bem que nenhuma profissão é assim, mas a de produção de vídeo, de videocaster, podcaster, ela é muito mais dinâmica. A gente está falando hoje de alguma coisa e já saiu uma inteligência artificial que facilita o nosso fluxo de trabalho para desenvolver determinada coisa dentro do nosso estúdio e a gente precisa começar a usar aquilo para entender como aquilo vai ajudar a gente para não ficar para trás, né? Eu estava ouvindo alguns podcasts e eu vi inteiro os episódios do Praia dos Ossos, alguma coisa assim, que é a história da Ângela Diniz e do Doc Street. Yeah. E escutando no carro, né, isso é uma possibilidade, e não tem vídeo, pode mesmo, eu lembrei do radioteatro, né? Lendo o livro do Adoniran Barbosa, a biografia dele, ele começou a carreira no radioteatro, radiotelenovela. Você acha que tem relação? Que aí total. Total. Essa é uma relação direta, né? E aí remete a alguma coisa que é muito importante nesse meio, que preocupe-se um pouco menos com mastigar a tecnologia, porque as pessoas nesse mundo de audiovisual, em geral, elas têm muita preocupação em usar o top da tecnologia. Como a tecnologia ficou acessível, tem muita oferta de tecnologia de vários fabricantes. Então a gente fica muito tentado a ficar ligado na tecnologia e esquece o principal. O que a gente faz, Silvio, o que uma produtora de audiovisual, um produtor audiovisual, e aí inclui-se o podcaster, o videocaster, ele faz é contar história, é comunicar. É isso que a gente faz. E se você não tiver essa preocupação em como contar a história, e aí a gente remete ao rádio, né, as radionovelas, ao radioteatro, como o efeito de sonoplastia,
né? E aí o cavalo, e a fulana cavalgou, e aí tem lá o cara fazendo o som do cavalo. A diferença talvez é que na época não tinha tanto recurso, você tinha que fazer ao vivo aquilo, ficava o camarada ali fazendo. Lógico, né? Lógico, né? Hoje em dia tudo tem disponível, mas muitas vezes a gente tem que criar aquele som, porque ele não está disponível, e depois a gente monta. Mas tem tudo a ver com isso, né? Então, o recado é da gente se preocupar mais com a maneira de contar a história. Porque primeiro ter uma história, depois a maneira de uma história, exato. Ter uma história e a maneira de contá-la. Porque o audiovisual, ele nada mais é do que uma forma de contar a história, né? Então, não estou falando agora da produtora, estou falando da pessoa que tem uma história, que quer contar uma história, que tem um roteiro. Né? Dá para ganhar dinheiro com isso? Como se ganha? Você consegue responder essa questão? Consigo, com a minha bagagem, né? Não sou dono da verdade aqui, mas com a minha bagagem, o meu ponto de vista, eu acho que o ganhar dinheiro ele é muito a consequência daquilo que você planta, né? Daquilo que você naquilo que você investe. Então, eu acho que dá para ganhar dinheiro com quase tudo, Silvio. Respondendo a sua pergunta de maneira bem genérica, mas não querendo ser genérico, eu quero ser pontual. Dá para ganhar dinheiro com praticamente tudo, desde que você se dedique àquilo, né? Eu acho que se houver dedicação, se houver entrega, né, tem que ter racionalidade, né? Você produzir alguma coisa não é só usar o emocional. Eu tenho uma história linda, eu amo a minha história, eu e minha mãe amamos a história. Claro, né? A obrigação da sua mãe é amar a história que você criou. Mas será que aquilo é, de fato, alguma coisa interessante que vai cativar alguém? Ter essa noção até de gestão de um projeto, né? Quais são as fases que eu preciso atravessar para fazer isso virar um projeto? Eu já recebi muita chamada de pessoas que ligam e falam assim: eu tenho uma história, eu tenho uma websérie incrível aqui, eu preciso de um parceiro para produzir a minha websérie, né? E aí você vai olhar a websérie, ela não é tão incrível assim, ela é incrível na cabeça da pessoa, né? Claro. Então eu acho que é muito estudo. Eu acho que a gente tem que, a pessoa que se propõe a isso, tanto a produzir um material, né, quanto a submeter o material a ser produzido, ela precisa estudar muito para entender se aquilo realmente aquilo tem aderência, se aquilo vai ser. Hoje a gente fala muito de consumo de tudo, né? Então, o produtor audiovisual, eu sei que é uma dicotomia a gente falar de cultura, né, e consumo, mas o produtor audiovisual, para ganhar dinheiro, ele tem que se preocupar com o consumo da obra, com o consumo que foi criado. Buscar patrocínio? Buscar patrocínio é uma das etapas, né? Então, quando a gente tem hoje um projeto de uma obra, o patrocínio ele é uma das etapas para você poder desenvolver aquela obra, né? E amenizar o investimento. Quer dizer, claro, se você tiver dinheiro, você pode investir naquilo, mas o próprio processo de busca de patrocínio, ele já é uma prova porque você não consegue patrocínio se não tiver a coisa ali consistente. Ele já é ele coloca uma obrigação para você testar o seu projeto, ver se ele realmente tem, ele vai ter essa visibilidade, ele vai ter tudo isso que você imagina, né? Então acho que tem que se preocupar muito com as etapas, né? E a gente fala de conhecimento, e aí é conhecimento geral mesmo. Então não usar só a emoção para tentar entender essa absorção da obra no mercado, mas usar muito também da razão para entender muito bem as etapas pelas quais isso precisa passar para aí se tornar um projeto de verdade, né? E também se pensa no número de views para monetizar o... Totalmente, né? Hoje um projeto de sucesso, a gente fala, um canal de videocast de sucesso hoje é um canal que tem alguns milhares de views, pelo menos. Então esse é um dos pontos, né? E aí, falando especificamente de videocast ou podcast, que o podcast vai continuar só de áudio. Tem muita gente que não quer assistir por vídeo. A pessoa, ela ouve no carro, como você mesmo explicou. Ela ouve no carro, ela ouve ali na academia, né? Cozinhando, enfim.
Isso ainda vai continuar. Mas na produção na produção do videocast... E agora eu perdi a pergunta. Qual que era mesmo, Silvio? Desculpa. Monetizar. A monetização. Então, da monetização. Acabei voltando para um tema, mas quando a gente fala do videocast, com certeza o tema do videocast ele vai ser importante para ter uma ideia de como aquilo vai ser absorvido pelo mercado, né? Então, pesquisar por temas que hoje a internet, quando eu falo da internet, são consumidores, né? Que são consumidos hoje em massa, é importante. A não ser que você queira fazer alguma coisa de nicho, né? Então você quer falar de viagem, tem muita gente que fala de viagem, o que dá certo, o que não dá, né? Em geral, o modelo de videocast, quando você tem as pessoas conversando, né? Nesse modelo que a gente está fazendo aqui, em geral ele tende a gerar mais engajamento do que uma pessoa só falando, né? Porque as pessoas gostam de ver pessoas interagindo. Isso é muito legal de assistir, assim, alguns testes que a gente fez e que a gente entende no mercado, né? Mas essa análise, ela é essencial. Isso é verdade. Você precisa... você está diretamente ligado ao quão o seu vídeo vai ser disseminado. E número de views é uma das medições disso, que às vezes é cruel, né? Sim. Nem sempre aquilo que tem um alto número de views é uma coisa... de qualidade, é uma coisa bem feita, mas essa preocupação ela não pode ser deixada de lado em nenhum momento, né? Eu acho que o viral é aquela coisa de eu crio alguma coisa e vai viralizar para ganhar milhões de views, né? É muito difícil você fazer alguma coisa viralizar hoje de forma espontânea, né? Então, em geral, os conteúdos que a gente tem hoje viralizados, eles são montados. As pessoas acham que é tudo espontâneo, mas não é. É tudo planejado, é tudo montado, é tudo produzido, né? Então, quando a gente fala se alguém está considerando produzir ou montar um canal de videocast, podcast, tem que ter essa preocupação, né? Até que ponto isso vai ter... até que ponto isso é interessante, né? Para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir aquilo. Busca parcerias, busca patrocínio, convida alguém interessante que fale, que consiga se expressar, né? Não convida uma pessoa muda, que você tem que ficar lá tirando as respostas né? do entrevistado, enfim. Então, na sua concepção, o Desafio Profissão se aproxima de um podcast? Com certeza. Sério? Com certeza. Mesmo que começou em 2013. Com certeza. Com certeza. E aí você pode pegar a própria evolução, né, do canal, né, do seu canal, ela é notável, assim, e com certeza essa é uma das vertentes da profissão. Pode ser tomada como exemplo. Muito bem. Eu agradeço as palavras do Charles e até o próximo Desafio Profissão.